Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, nós vamos revisar um texto de 2020 escrito por Joe Spolsky, fundador do Stack Overflow, Trello, por aí vai, que chama Coisas que você nunca deve fazer, parte 1. Pra ser sério, eu não encontrei a parte 2. Mas basicamente ele fala sobre reescrita de sistemas, reescrita completa a lei de sistemas, e ele traz vários argumentos, na opinião dele, obviamente, mostrando por que essa tem tudo para ser uma decisão ruim para uma empresa. Beleza? Esse texto foi escrito no ano de 2000, ou seja, tem 23 anos, considerando o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo. Mas ainda assim, caso você nunca tenha lido esse texto, eu acho que ele traz reflexões interessantes e também eu considero que é legal olhar o cenário que ele tinha ali versus o cenário que a gente tem hoje, que obviamente mudou bastante quando a gente olha aí, né, para esse intervalo de tempo de 23 anos, beleza? Então, vamos lá. Eu deixei o texto aqui, né, só para falar um pouco sobre o texto em si. A motivação desse vídeo veio de uma ideia de um ex-colega meu, amigo de trabalho, que chama Mário. E ele falou, por que você não pega os 10 top textos de Joe Spolsky aí, né? Joe Spolsky, e revisa no canal, vai ser legal. Eu achei que é legal, tem tudo a ver com qualidade de software, tem tudo a ver com o conteúdo que eu falo, né? Que eu e a gente falamos aqui no canal, e eu acho que pode ser útil, obviamente, aí pra você, beleza? Eu separei alguns trechos aqui desse artigo pra comentar com você. Então vamos lá, né? Então, primeira parte aqui do texto. Deixa eu só vir aqui, né, separar, tentar achar aqui o... Não tô achando aqui a parte que eu... Ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Mas é essa daqui, né, que eu quero falar pra vocês. Então, olha só, né. Sim, eles fizeram cometendo o pior erro estratégico que uma empresa de software pode cometer. Decidiram reescrever o software do zero, né? Eu peguei cada um dos trechinhos e deixei em português para não ficar lendo aqui em inglês e de vez em quando o parágrafo ou a sentença ali, né, um pouco maior. Eu não quero ficar machucando seus ouvidos aí, né, com o meu inglês fuleiro. Então aqui ele fala que esse é o pior erro estratégico que uma empresa pode cometer. Aqui tá no início do texto ainda, mas ele já deixa aqui a mensagem, né? Como é que ele pensa. Obviamente, eu particularmente, né? Quando eu olho para uma empresa que decide reescrever um software completamente ali, o que vem na minha cabeça na mesma hora é o que foi avaliado para tomar essa decisão. Eu confesso que eu tendo a concordar que reescrever um software inteiro do zero tende a ser ali, né, a última opção que deveria se apresentar na mesa. Ao mesmo tempo, quando a gente olha hoje que múltiplos sistemas são escritos baseados em arquitetura distribuída, né, com diferentes níveis de granularidade, mas se você olha para, por exemplo, para arquiteturas baseadas em microserviço. Então, quando a gente pensa em reescrever um sistema inteiro, a estratégia de migração de sistema e tudo mais fica um tiquinho mais facilitada quando você pensa em migrar pedaços menores ali, né, da sua aplicação completa e tudo mais. Eu vou falar um pouco sobre isso de novo, se eu lembrar, na outra parte aqui do texto, quando ele fala de perda de conhecimento na migração. Quando você pensa também, né, em sistemas que foram escritos baseados em funções como serviço, né? Então, sei lá, os lambdas da AWS e as implementações que devem ter aí na Azure, no GCP e tudo mais. Você também, enfim, né, tem uma certa, vou dizer facilidade, mas um mecanismo um pouco menos estressante para você promover algum tipo de migração, né, de reescrita de um determinado percentual do sistema ou até de 100% do sistema ali. Mas sim, eu concordo que, quando você foi lá e escreveu, você colocou um conhecimento de negócio ali naquele software e tudo mais, e reescrever aquilo não te traz
muitas garantias. Eu usei muito esse texto e essa frase em específica quando eu dava as aulas de arquitetura lá na Kaelon, quando eu trabalhava lá. A segunda parte aqui do texto, aí eu não sei aqui se tem um viés dele, né? Então eu vou separar aqui esse trecho para deixar aqui para você, enquanto eu leio aqui em português, né? Nós, programadores, somos arquitetos de coração. Ao chegar a um local, nossa primeira vontade é derrubar tudo e construir algo grandioso. Não nos empolgamos com pequenas melhorias ou ajustes incrementais. Eu fui pedindo, inclusive, para os trechos que eu separei, que eu achei interessantes, eu fui pedindo para o ChatGPT resumir e colocar aí no máximo 3 linhas para ver se ele conseguia resumir direito. Então, aqui é um pouco do viés aqui do texto. E, inclusive, eu deixei aqui outras abas com outros textos que vieram, obviamente, depois desse, criticando esse texto dele, que eu vou deixar linkado também, né? Porque eu acho que é sempre bom olhar a opinião, ainda mais quando a opinião é tão contundente quanto essa, mas também olhar quem discordou dessa opinião, e aí você pesa as coisas e forma a sua própria opinião. Beleza? Mas ele fala aqui, né, que todos os programadores, em geral, gostam de chegar lá e achar que a parada que está lá não é suficiente e tudo mais, e quer trocar tudo, e não quer ficar fazendo, né, ajuste fino no trabalho que foi feito pelos colegas que passaram por lá anteriormente. Confesso que eu não tenho uma opinião formada sobre isso. Vai ser legal ouvir você que está aqui vendo esse vídeo, né, ou ouvindo esse vídeo. Esse aqui dá para ouvir também mais de boa. Então, confesso que eu não tenho essa visão que ele traz aqui. Não é uma visão que eu compartilho e nem que eu julgo ali, né? Então, ele, aqui embaixo ele traz uma outra parte ainda relacionado a isso, que é, vou ler aqui, né? Vou pegar essa parte que está logo embaixo aqui do texto e ainda é conectada com isso daqui, né? Que é o seguinte aqui, ele fala aqui, né? Programadores sempre querem descartar, né, o código e começar do zero porque acreditam que o código antigo é bagunçado. No entanto, isso ocorre porque é mais difícil ler código do que escrever código. Essa frase, considero aqui, né, me parece interessante, né? The reason that they think the old code's a mess is because of cardinal fundamental law of programming. It's harder to read code than to write it. Eu confesso que também eu nunca li algo específico sobre isso quando eu fui. De novo, né? Só para você entender o meu modelo de pensamento. Eu me considero um grão de areia menor do que isso, né? Dentro aqui do planeta e tudo mais. Então, eu geralmente. O jeito que eu enxergo tem pouco peso dentro da minha formação de opinião final, né? Eu gosto de ler muito sobre o que estudaram, sobre o que pesquisaram e tal. E aí coloco a minha visão para ver assim, pô, isso aqui que eu li bastante, eu tô conseguindo corroborar. Eu não tô conseguindo corroborar com o que eu enxergo. Então, geralmente é assim que eu combino para formar uma opinião. Quando tem coisas que foram estudadas de maneira científica ali, eu gosto muito de ler, porque foram estudos, enfim, né, controlados, de qualidade em geral interessante, tá? E aí eu acho que isso compõe com o meu jeito de enxergar, e daí eu formo a opinião, em geral. E também considero um pouquinho ali, né, do que eu vejo no mercado, mas geralmente esse é o peso, né, bastante do que vem na academia, aí boto o que vem no mercado, com o que eu vejo, bato no liquidificador e sai do outro lado. Então, tem bastante estudo que fala sobre a dificuldade de ler código. Ao mesmo tempo, eu nunca peguei um estudo para ler que tem que busca a justificativa para a pessoa reescrever ali. Eu não peguei vários estudos, já peguei sobre, mas nunca peguei esse do tipo assim, vamos tentar entender as principais justificativas da reescrita de código. Eu confesso que não lembro de ter lido. Então, e quando ele fala, né, da uma lei fundamental da programação, obviamente não é uma lei no detalhe da palavra em si, né? Ele considera aqui que é uma força fundamental aí da programação, que é mais difícil ler do que escrever. Eu não sei se eu colocaria desse jeito.
Mas eu tendo a enxergar que sim, quando você... mais difícil talvez seja a palavra, né? Eu sei escrever um algoritmo e eu tenho que ler o código de uma função que implementou essa mesma ideia, né, esse mesmo algoritmo, mas só que daquele outro jeito ali. Será que de fato é mais difícil ler do que escrever? Definitivamente eu não sei, né? Aqui são muitas variáveis para fazer essa avaliação. Eu acho que essa frase ela fica superficial ali na parada. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você vai trabalhar numa empresa do mundo financeiro. E aí tem lá um código legado. Quando eu falo código legado, não é código ruim. É código que tem um legado de conhecimento ali. Pode estar bem escrito, pode estar mal escrito. Beleza? Se você domina bem as técnicas, os princípios e práticas de programação daquele paradigma que você vai enfrentar, e também nas tecnologias que foram escolhidas para desenvolver aquilo, e você também domina bem o negócio que você está se metendo, talvez não seja mais difícil ler do que escrever. A dificuldade depende muito do sujeito, né? Da pessoa que está lendo um texto. Então, e o código é um texto que tem ali, né, as regras de negócio emaranhadas e tal. Então, ler uma classe de 2.000 linhas é mais difícil do que escrever essa mesma classe do zero de 2.000 linhas? Acho que depende, né? Acho que depende da habilidade técnica e de negócio que a pessoa que vai executar essa tarefa tem. Então, acho que eu confesso que eu fico meio em dúvida aqui. Não sei se eu concordo exatamente aqui, né? Acho que tem um pouco de reiterismo aqui nessa frase. E acho que tem um pouco de simplificação. Eu espero, pelo menos, sei lá, em 2023, não exista mais casos onde times, né, empresas decidam reescrever o sistema simplesmente porque 2, 3, 10 pessoas estão reclamando que aquele sistema que está ali não é bom o suficiente para ela conseguir manter e evoluir no pace que a empresa exige, sem mostrar fatos que demonstrem que sustentem essa avaliação, né? E ele escreve aqui como se fosse desse jeito. Separei uma outra frase aqui desse texto que eu acho que é também, que eu considero que é legal separar aqui, né? Um pouco desse parágrafo aqui como um todo. E a tradução basicamente a ideia de que o código novo é melhor do que o antigo é completamente absurda. O código utilizado foi utilizado, testado e diversos erros foram encontrados e corrigidos. Cada um desses erros levou semanas de uso no mundo real até serem descobertos. Já vou juntar com a outra parte aqui para comentar de uma vez só, que é essa daqui, né? Então, só juntando agora aqui com a outra parte. Ao descartar o código e começar do zero, você está jogando fora todo esse conhecimento, todas as correções de bugs feitas, anos de trabalho de programação. Pô, essa parte aqui eu acho que é uma parte super legal. Porque, de fato, né? Acho que me parece que isso aqui faz muito sentido. Continuo achando que faz muito sentido. A expectativa que o código novo que vai ser escrito, imagina, não precisa pensar no sistema inteiro. Pensa que você tem um microserviço, que o total dele, sei lá, tem 1.000 linhas. Hoje, né? O microserviço inteiro tem 1.000 linhas, o que não é muito. Ali. Então, quer dizer, não é muito, depende do contexto. Eu acho que na maioria dos contextos, um microserviço que tem 1.000 linhas não vai ser muito ali. Você pensar que esse microserviço tem 10 arquivos de código e cada arquivo tem 100 linhas, não me parece que, dados parâmetros de tamanho de arquivo que faz mal ou algo do gênero, isso se encaixaria. Então imagina que você pega esse serviço e por algum motivo
você quer reescrever ali porque, sei lá, tem pouca linha, mas a lógica ali tá pouco flexível e você tem que ficar fazendo. Você percebeu que cada ajuste novo que vai ser feito precisa ficar mexendo de um jeito que não era o mais interessante, dado princípios que existem de código, tudo mais. A testabilidade daquele código não tá boa, mesmo sendo um código ali pequeno. Colocar testes tá sendo cada vez mais, tá ficando cada vez mais difícil à medida que aquela base de código daquele microserviço vai crescendo. Imagina que você fez aí a sua análise, selecionou vários itens, pegou esses itens e avaliou e decidiu. Pensa que vai ser melhor reescrever. E aí você vai reescrever, você pode utilizar a mesma linguagem, você pode utilizar outra linguagem de programação, que por algum motivo pareça ser mais interessante para aquele contexto de uso daquele microserviço e tal. Então, você está cheio de argumento, mas não dá para você garantir, pelo menos eu não conheço uma forma de garantir que o código que vai ser escrito de novo, ali, aquele código que vai ser escrito, vai carregar todo o conhecimento que existia no microserviço anterior, na versão anterior daquele microserviço, ainda mais se for pessoas diferentes que forem escrever, porque aí vai modificar nível de habilidade, provavelmente, vai modificar o nível de conhecimento do negócio, que aquele microserviço, né, do problema específico que aquele microserviço está tentando resolver. Você pode até manter os mesmos testes. Imagina que você tem um conjunto de testes ali que você talvez nem precise reescrever todos, ou só vai reescrever, né, as chamadas, mas as asserções. Você tem ali, né, um caminho já muito nítido e tudo mais, mas pode ter coisas que foram corrigidas naquele serviço que os testes ainda não pegam. Mas aí a bateria de testes que não está boa. Eu sei que não está, que eventualmente não está, mas eu só estou tentando pesar aqui que reescrever não traz nenhuma garantia que vai ficar igual ou melhor em termos de negócio do que a versão anterior. Pode ficar com código, a técnica do código pode ficar mais interessante. Isso não quer dizer que o problema está melhor resolvido. São coisas diferentes. Você pode fazer um código que segue bons princípios e técnicas, muito arrumado, mas que ele deixa de fora ali problemas que já foram resolvidos no código anterior, que não estava seguindo esses princípios e tudo mais. Então eu acho que são frases muito boas. Ao mesmo tempo, né, ele fala aqui, you are throwing away all that knowledge. Não é que você está throwing away all that knowledge ali, né? Você não está jogando fora todo o conhecimento, porque você está pegando o conhecimento que está tangibilizado naquele código. Vamos supor que todo mundo que escreveu aquilo já tenha ido embora, e você tem as pessoas, né, que provavelmente sugeriram aquela escrita. Você tem um código, que é uma forma de expressar o conhecimento de quem estava ali naquele momento, e você tem eventualmente os testes automatizados e tudo mais. Mas de fato você não leva 100% do conhecimento. Você não leva 100% do conhecimento aí, né? Então acho que realmente é uma coisa legal, e que 23 anos depois, me parece que ainda faz sentido. Aí ele vem aqui, né? Deixa eu pegar aqui uma outra parte, que é essa daqui, né? Separei aqui. Então ele fala aqui, né? You are put yourself in extremely dangerous position. Então é o início aqui. Deixa eu pegar aqui a tradução, né? Ao não ter um código deployável, você se coloca em posição extremamente perigosa, incapaz de fazer mudanças estratégicas ou atender às novas demandas do mercado. É como se estivesse fechado para negócios durante todo esse tempo, desperdiçando dinheiro ao reescrever código já existente. Então, acho que aqui depende muito da estratégia da empresa. E depende do momento do negócio, obviamente. Então vamos pegar, eu já passei por... Quando eu trabalhava ainda na Alura, e esses casos são públicos, porque Paulo fala nos podcasts e tudo mais deles, então para mim acho que é de boa falar aqui. Eu passei por 2 momentos de reescrita lá na Alura, em 2 momentos diferentes do produto. O primeiro momento foi de reescrita no início da plataforma,
No início a gente ainda não era a gigante que é hoje, obviamente, e tal. E o outro momento foi de reescrita, ali, né, de migração grande, com a plataforma já bombando. E os approaches, obviamente, foram diferentes aqui, né? Então, a primeira reescrita foi a primeira versão da Alura que tinha saído em Scala, muito por influência até minha mesmo e tal. E entre aquilo, né? Quando a gente foi codar a Alura em Scala, falando por mim, era uma linguagem que eu tava usando bastante, mas eu tava longe de ter o mesmo domínio da linguagem do que eu tinha do Java. Então, obviamente que a minha habilidade técnica com a stack de tecnologias que a gente estava utilizando era menor ali. E isso, de fato, juntou com esse mesmo fator para outras pessoas que estavam na equipe. E o código final que estava ali rodando era um código que estava, de fato, gerando estresse grande de manutenibilidade, tanto de corretiva quanto evolutiva. Então, pessoas, quando entrava gente nova na equipe, o tempo para essa pessoa rampar era ridiculamente alto, porque a gente tinha exagerado no uso de técnicas ali da linguagem, tanto no código de produção como no código de teste. As pessoas tinham muita dificuldade, e ali na época, esse fator influenciando bastante, e olhando para o futuro, ali, né, do produto, da empresa, hoje é a Alura, obviamente, e tal, não parecia fazer sentido ter algo que ia ser tão importante para a história da empresa, né, para a nova história que estava sendo construída da empresa, utilizando uma linguagem que não era dominada pelas pessoas que estavam ali naquele momento, eu inclusive, né, sei lá, e também que não era uma linguagem que parecia que ia ser mainstream, ia ser fácil de ter gente no futuro, e sem contar que ela não entregava algo que era extremamente importante para os desafios de tecnologia do produto em si. Então, ali no momento era no início, e foi decidido que ia migrar o código inteiro da Alura de Scala para Java. E fez um freezing mesmo, né? Parou o desenvolvimento. Eu não lembro agora durante quantos meses isso aconteceu. Obviamente que aqui ele fala de several years, porque o exemplo que ele dá aqui, né, um dos exemplos que ele dá é do Netscape, que teve um gap ali de 3 anos de release, né? Não foram several years, mas foram a couple of months ali, né? Então, alguns meses parado nessa migração, se eu não me engano, e tal. Já num outro momento ali, né? Lembrando que também a informação pública está no podcast do Hipsters, a Alura é um monolito, e decidiu que ia migrar do VRaptor, que era um framework mantido pela Kaelon, para o Spring. De novo, o motivo não muda muito, né? O VRaptor deixou de ser prioridade e não parecia fazer sentido para um software que sustenta a plataforma de ensino ali, utilizar uma tecnologia que não era prioridade de manutenção pela empresa que tinha construído. Rolou a migração para o Spring. E aí essa migração era um monolito, e essa migração aconteceu bem faseada. Eu não lembro exatamente quanto tempo durou. Quando eu saí de lá ainda estava acontecendo, mas aí foram several years. Eu não sei quanto que significa several ali no inglês, né? Mas foi assim, sei lá, 2 anos ou 3 migrando. Eu nem sei se quando eu estou gravando esse vídeo já acabou a migração e tal. E aí teve toda uma estratégia de migração, de como é que fazia, pegava o código, tinha uma parte, se utilizava o mesmo banco de dados, era um monolito ali, né? E aí parte do código foi sendo migrado para o Spring, e a galera era direcionado para o código que estava lá no Spring mesmo, e tudo mais. Ou seja, não ficou sem fazer release, sem shippar código, né? Usando aqui, portuguesando aqui a expressão e tal. E quando você olha para sistemas que foram construídos baseado em arquitetura de microserviços, ou arquitetura de serviços, pensando ali, né, em nível de granularidade e tal, se for entrar nesse tipo de debate, essa migração tende a ser um pouco mais ok de ser feita ali, né? Porque você tem os serviços com as suas responsabilidades muito bem definidas, a interface de comunicação entre eles, em geral, é sobre HTTP ali, né? Então você tem ali
HTTP ou qualquer outro tipo de protocolo que vá se fazer a comunicação, mas você tem essa interface pública mais bem definida de comunicação entre os serviços. Você pode mudar tudo aqui para dentro, que quem está do lado de fora, de fato, continua chamando as paradas normalmente, e aí você pode fazer na sua estratégia de migração de serviço a serviço e tudo mais, e migrando o seu banco de dados, quando o software já nasceu na arquitetura de microserviço. Beleza? Então acho que esse parágrafo, lá naquela época, eu já não sei se ele olhou, se ele se baseou em exemplos variados, ou ele pegou um conjunto de exemplos que era o necessário para sustentar a linha de argumentação dele. Mas quando você olha e aí quando eu olho para o tempo passando, acho que ele ficou para trás. Isso daí, né? Nenhuma empresa que está ganhando muito dinheiro sobre o software vai ficar muito tempo sem fazer release, porque sabe que time to market é importante, que não dá para ficar para trás, todo mundo está tentando correr, né? Então, não me parece que coisa ainda acontece. Aí daqui ele até fala um pouco sobre isso, né? Deixa eu pegar aqui mais um trecho aqui. Esse parágrafo inteiro aqui, mas eu resumi a partir de onde eu destaquei aí para você, né? Arquiteturas podem ser alteradas sem descartar o código inteiro, como no projeto Juno, onde reestruturamos cuidadosamente o código existente, movendo elementos, aprimorando, criando interfaces claras, sem introduzir bugs ou descartar código funcional. Primeiro que eu duvido que ele não introduziu bug. Como assim sem introduzir bug? Bug... Todo código tem bug ali, né? Então, geralmente eu falo que todo software tem uma certeza e um desejo. A certeza é que tem bug e o desejo é que seja útil. Então, acho difícil que não tenha introduzido bug. Mas ele fala justamente isso, né? Meio óbvio que não dá pra... que você consegue fazer migrações independente do tamanho sem ficar pausado o seu software aí. E também pode ser que faça sentido pausar, depende muito do momento, tudo mais. Como eu acabei de exemplificar aqui. Tem outro trecho, né, que eu acho que é legal aqui, que é esse daqui. Gostei desse trecho do texto dele. Então não é necessário reescrever tudo. E principalmente quando você vai otimizar para velocidade, 1% do trabalho resulta em 99% do impacto. Esse daqui eu acho que é legal, mesmo acho que é mais um lembrete, que quando a gente pensa em velocidade de resposta, que o nosso, enfim, né, que o nosso pedaço de código tem que fazer, geralmente, óbvio, pode ser que o algoritmo implementado esteja destruindo totalmente com a velocidade? Pode. Mas em geral, pelo menos aí eu como grãozinho de areia, a minha observação não me diz que em geral o problema é esse. O problema em geral de velocidade tem muito a ver com escala. Então quando vai escalando, vai dando problema. E aí geralmente é mais problema de recurso mesmo e tudo mais. E hoje em dia, quando você tem muita tecnologia para isso, né? Então geralmente você faz ajuste nas tecnologias antes de pensar em ajustar o seu código. De novo, a não ser que tenha tido algum algoritmo ali bem intenso que esteja demorando muito mais do que deveria para fazer. Mas eu achei legal lembrar disso, né? Que quando você pensa em escala performance e escalabilidade, acho que tem um pouco de Pareto ali, né? 20% do que você faz corresponde a 80% do resultado que você tem, um pouco disso aqui. Mas basicamente é sobre isso o artigo, né? Sobre ele dando argumentos como pode ser ruim reescrever o código. Eu peguei alguns trechos para falar para você. Acho que já dentro dos trechos eu fui deixando aqui, né, um pouco da minha opinião. Mas para fechar aqui de vez, né? Então, coisas que eu considero que são importantes, pelo menos o que eu acredito hoje em dia, né? Você vai escrever código, você vai colocar um novo produto no ar, você vai escrever uma funcionalidade agora, ou algo do gênero, eu sempre considero que qualidade não é negociável. Assim, então, eu não consigo encontrar motivos para, dado que você sabe fazer de um jeito, você domina aquilo, e você considera que aquela é a melhor maneira de se resolver aquele problema, eu não consigo achar uma explicação que cabe na minha cabeça
para eu sabendo como fazer da melhor maneira, decido fazer de um jeito que talvez não seja da melhor maneira. Acho que a diferença de tempo que vai demorar ou algo do gênero, acho difícil alguém conseguir mostrar que fazer do jeito que você domina da melhor maneira é mais lento por um tempo considerável do que fazer do... E aqui eu quero deixar isso aqui bem claro, né? Isso aqui é bem diferente de você saber assim, pô, eu não sei utilizar o Kafka para fazer isso daqui. E eu acho que o Kafka, pelo que eu entendo, é o melhor software para eu colocar aqui para conseguir fazer essa comunicação assíncrona via streamings e não sei o que e tal. Não sei. Então eu vou usar o que eu sei neste momento. E o que eu sei é utilizar um servidor de mensageria padrão. Eu vou dar meu jeito de fazer a parada por ali. Então isso aqui é uma coisa bem diferente da outra situação, que é eu sei usar o Kafka, sei que ele é melhor e por algum motivo aqui eu vou usar o outro que eu sei que é pior. Esse que eu acho que não faz sentido, ainda mais assim, 2023, qualidade de software é um problema mundial. Você consegue encontrar centenas de artigos acadêmicos que falam sobre erosão arquitetural, problemas de manutenibilidade, estudos sobre isso. Você pega estudos desde que foram feitos com pessoas de universidade até estudos que foram feitos por grandes empresas mostrando o impacto disso no dia a dia do desenvolvimento. Então, para mim, acho que qualidade de software em 2023 deveria ser um assunto pacificado. Pacificado. Isso aqui é importante. E se você não cuidar, vai te afetar. Velocidade de desenvolvimento, humor das pessoas que trabalham ali, número de problemas, número de bugs que são encontrados pelos seus usuários e usuárias que utilizam seu software e tudo mais, né? Recorrência, trabalho repetitivo em cima de um mesmo ponto, porque você corrige e dá problema lá, você corrige e não corrige direito, assim. Então esse para mim é um problema pacificado, inclusive com reportes de corporações falando sobre isso e tal. Então, o texto que eu mais gosto sobre isso chama Software Aging, de David Parnas, falando sobre os problemas que vem, né, quando o seu pensamento é só próximo release, próximo release, próximo release. E aí você pode se perguntar, mas eu acabei de entrar aqui nessa startup, né, e a gente quer lançar o nosso MVP, tem um time to market, aqui a gente quer provar que a nossa ideia faz sentido para conseguir ganhar atração, para ir desenvolver. Então quer dizer que se eu for codar ali do zero, eu vou ter que me preocupar com os princípios e práticas de código? Acho que se essa for a linha de argumentação, para mim o problema está aí. Se você domina, você não tem que se preocupar. Você simplesmente faz. Isso acontece para várias áreas da vida. Então, se você domina, por exemplo, sei lá, jogar futebol, você não entra para jogar futebol e ficar pensando no que você domina. Você simplesmente faz. Ali, né? Você tem essa fase do domínio, que é quando você deixa de ficar pensando, quebrando, agora eu vou fazer isso, aquilo, e você simplesmente faz ali. E se você tem que pensar em utilizar isso, eu vou ter que me preocupar com Solid, então quer dizer que você não domina o suficiente, na minha opinião. Então quer dizer que quem está pensando assim não domina o suficiente. Por aí, ainda tem outra coisa, né? A gente está falando de 2023, assim, já tem mais de uma década que se você quer botar o MVP no ar, você não precisa, inclusive, codar nada. Você pega um WordPress da vida ou algo do gênero, coloca lá, provavelmente vai ter uns plugins para você botar o bagulho no ar e você testa o seu troço, tá tudo de boa. Se você não quer usar o WordPress porque você quer fazer alguma coisa um pouco mais customizada e tal, você usa esses negócios aí de no-code, low-code para começar, né, para testar, porque você já sabe que você está começando de um lugar que você não vai querer manter ali, eventualmente, para o futuro, ou talvez você queira manter, né, seja suficiente durante um tempo aí, tá? Então, assim, não consigo ver muito argumento para escrever de um jeito não interessante, quando você pode não escrever nada e testar o seu MVP, caso esse seja
o código, a situação, né? E aí, de novo, a gente está falando aqui de 23 anos depois da escrita desse texto, então acho que muita coisa mudou. As práticas de migração de sistemas aí, né, ficaram mais robustas, tem patents para isso e tudo mais, tem arquiteturas que você pode decidir, que já te deixam mais o software é mais migrável quando você olha ali para o futuro, e mesmo quando você utiliza uma arquitetura que talvez dificulte um pouco mais esse processo de migração, quando você faz, por exemplo, um software monolítico que cresce bastante, mesmo assim você ainda pode ir migrando partes dele e deixar 2 aplicações rodando, e aí você vai migrando cada uma das partes e tudo mais, não tem muito estresse, né? A estratégia de migração não muda, os princípios da migração não mudam muito ali, beleza? Mas era isso. Para esse primeiro, acho que a revisão ficou um pouco maior do que eu gostaria, talvez no próximo eu vou tentar ser mais sucinto, eu prometo. Mas por enquanto é isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também de maneira educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso. Tchau.